Você concorda com essa fórmula do Brasileirão? Você acha que já não poderíamos mudar esse formato? Aqui no Ceará, no Nordeste brasileiro, chamamos campeonatos muito longos de légua tirana, ou seja, uma distância difícil de ser percorrida. Quando absorvemos essa novidade, incorporando um pouquinho dos modelos europeus e fazer campeonato de ponto corrido, tínhamos 3 argumentos bastante plausíveis e justos. Primeiro, valorizaria os times que têm um planejamento melhor ao longo da temporada, planejamento na montagem do elenco, planejamento na estrutura que se dá a esse elenco, principalmente na logística de viagens, concentração e recuperação. Ou seja, valorizaria a organização e planejamento. Segundo argumento, era o argumento de que haveria mais jogos e com isso as TVs, os times poderiam ganhar mais comercialmente. E depois, com a chegada do streaming, dos pacotes de televisão fechada, até do YouTube agora, quanto mais jogos, mais possibilidades de todos assistirem por mais tempo esse evento. E o terceiro argumento, que é a questão técnica. Muitos comentam que o campeonato de pontos corridos valoriza as melhores equipes, retira aquele imponderável que pode acontecer de um time pior ganhar de um melhor no mata-mata. A velha e conhecida zebra. Concordo, os 3 argumentos realmente são justos, mas será que eles são praticáveis? Vamos lá. Se você fala de critério de planejamento e organização, não é o campeonato ser mais longo que vai gerar essa possibilidade. Na verdade, é o dinheiro que cada clube tem e a gestão desse clube para isso. Não dá para você comparar o modelo de planejamento, organização, estrutura que é dado ao jogador, ao profissional de um time nordestino, do Ceará, ou de um Cuiabá, ou de um Goiás, quando chega à Série A, com o Flamengo, com o Palmeiras. Então, se você desse aos times o mesmo valor de dinheiro, aí você poderia cobrar a meritocracia num trabalho ser mais ou menos executado. Segundo aspecto, há mais jogos. Sim, a verdade, há mais jogos. Mas esse argumento poderia ser muito bem revestido da seguinte forma. Para valorizar o campeonato brasileiro, houve um prejuízo nas datas dos campeonatos locais, estaduais e até regionais. Praticamente acabaram-se os campeonatos regionais no Brasil. A Copa Nordeste é a única que resiste ainda. E isso desvaloriza o futebol local. Você valoriza clubes grandes, Ceará e Fortaleza aqui no estado do Ceará, mas valoriza os pequenos que têm pouco tempo para jogar. Jogadores ficam a maior parte do ano desempregados, vivendo de bico, jogando jogos extras no interior, no suburbão. Então, se a questão é ter mais jogos, diminui-se um pouco o Campeonato Brasileiro e aumenta-se um pouco os campeonatos estaduais. Isso traz até a rivalidade de volta ao campeonato, faz até as pessoas irem mais para os jogos, já que o campeonato estadual, o valor do ingresso é um pouco mais barato, mais acessível ao povão. E o terceiro argumento a gente quebra da seguinte forma. Realmente o campeonato longo valoriza aqueles times que têm um percentual, uma regularidade técnica melhor, mas também o que tem mais dinheiro para contratar mais jogadores, para contratar jogadores melhores. E quando a gente vai observar a Copa do Mundo e agora o próprio campeonato mundial de times, não usa esse modelo. Há uma primeira fase de jogos dentro de um grupo e depois é mata-mata, é decisivo, perdeu, tá fora. E mesmo assim valorizamos isso como o ápice da condição técnica. Uma seleção ganha a Copa do Mundo, é a melhor seleção do mundo, mesmo jogando 7 jogos apenas. Por quê? Porque dentro da modalidade esportiva, dentro do futebol, não é só a regularidade que dá valor à condição técnica de uma equipe. Muitas vezes o seu poder de decisão, o seu poder de crescer nos momentos difíceis é até mais importante. E quando você tem um campeonato com mata-mata, com jogos eliminatórios em um determinado momento, você tem esse aspecto crescendo. Eu vou além. Eu tenho até uma hipótese de que
Depois que o Campeonato Brasileiro passou a ser pontos corridos, e a Copa do Brasil, que é um campeonato mata-mata, mas não é para todas as equipes, é apenas para aqueles que são campeões e que têm um ranking, o Brasil passou a ter mais dificuldade na própria Copa do Mundo. Porque passamos sem muitos problemas da primeira fase, que é pontos corridos, entre aspas, mas quando chega no mata-mata perdemos para times pequenos. Por quê? Porque falta o poder de decisão. O jogador da seleção brasileira, talvez acostumado com o futebol europeu que tem uma pressão menor, e acostumado com campeonatos onde você pode perder hoje e ganhar nas próximas 3 e recupera os pontos, termina não estando preparados para jogos decisivos, eliminatórios. Enquanto antigamente não, o Campeonato Brasileiro tinha uma condição de turno grande e depois faria 8 times, ou 16, oitavas, quartas, semifinal e final. Sim, às vezes o 16º, às vezes o 8º pode ganhar e ser campeão do primeiro, mas aí é que está o bom. Torna o futebol ainda mais emocionante e imponderável. E faz com que o jogador vivencie decisões frequentes, cresça, evolua enquanto personalidade de um jogador de competição, de performance e vitorioso. Ou seja, acredito que já poderíamos ter o Campeonato Brasileiro com um turno, um jogo só na primeira fase e depois tirar daí 8, 10, 12 times para fazer um mata-mata. E desse mata-mata chegaríamos à final. Reduziria o campeonato para 6 meses, daria os outros 6 meses para os campeonatos locais e regionais e teríamos as antigas e boas decisões. Quem perdeu, morreu. Fica a dica.